Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lacerda e hoje eu vou iniciar aqui uma série de vídeos sobre filosofia da ciência. Eu estou utilizando como referência este livro do Alan Chalmers, O que é Ciência? E hoje nós vamos iniciar uma reflexão sobre o programa indutivista da ciência e o problema da indução. E enquanto toca a introdução, lembre de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Vamos conferir? Muito bem, pessoal. Hoje então nós vamos iniciar com o programa indutivista da ciência e os problemas da indução. A partir desta temática, nós vamos então retomar alguns temas específicos. De uma maneira geral, nós temos então aqui que sempre que falamos sobre conhecimento científico, estamos referindo a conhecimentos provados. Nós temos aqui algumas ideias que são referências para a filosofia da ciência. Depois nós vamos perceber ao longo do vídeo se estas ideias vão ser mantidas desta maneira ou o que vai ser modificado. Por exemplo, as teorias científicas são frutos de experiências, observações rigorosas, e não há lugar na ciência para opiniões ou preferências pessoais. A ciência é objetiva e confiável, pois é provada objetivamente. Bom, diante desta introdução, são algumas ideias que a gente geralmente escuta, tanto no livro didático de filosofia, quanto nos outros livros que nós estamos acompanhando. Então agora a gente vai perceber até onde, então, esta ideia vai ser mantida. Mas não seria também uma espécie de crença generalizada na sociedade que o método científico garante um conhecimento seguro e confiável? Ou seja, nós vamos colocar aqui agora uma indagação a respeito dos métodos científicos ou da própria ciência, de como ela chega aos seus resultados. E aí nós temos uma passagem aqui de Chalmers, ele vai dizer o seguinte: muitas áreas de estudo são descritas como ciência por seus defensores, presumivelmente num esforço para demonstrar que os métodos usados são firmemente embasados e tão potencialmente frutíferos quanto os de uma ciência tradicional como a física. Ciência política e ciências sociais são agora lugares comuns. Ou seja, muitos estudiosos de diversas áreas, eles vão defender que as suas áreas também são um esforço para demonstrar métodos científicos e também possui embasamento teórico como as ciências que nós já conhecemos tradicionais, como a física, que foi citada aqui por Chalmers. Então, nós podemos falar de ciência tanto pela filosofia, tanto pela sociologia, pelas ciências políticas e assim sucessivamente. Então, o nosso primeiro questionamento aqui é se esta filosofia da ciência que demonstra métodos rigorosos, como nós colocamos aqui na introdução, ou seja, métodos que foram provados objetivamente com observações rigorosas, se estas observações são realmente assim vistas por todos ou existe alguma lacuna que nós podemos fazer algum tipo de reflexão diferente. E aí tem uma pergunta aqui: por que o conhecimento científico ele goza de tanto prestígio em nossa sociedade? Ou seja, se eu coloco um cientista para poder falar sobre algum assunto e eu coloco uma outra pessoa que não tem formação nenhuma, ela vai falar sobre o mesmo assunto, nós vamos dar credibilidade para aquela pessoa que estudou durante muitos anos sobre determinado assunto, porque ele sabe mais, porque ele testou mais, porque ele experimentou. Mas justamente vai ser este questionamento um dos papéis da filosofia, para verificar quais são as bases desta crença do método científico, porque nós acreditamos tanto no método científico que nós entregamos praticamente as nossas crenças nas mãos da própria ciência, e o que a ciência diz e registra, nós assinamos embaixo como se fosse uma verdade absoluta. Na antiguidade grega, ciência e filosofia ainda se viam vinculadas e se separaram apenas no século XVII,
com a Revolução Científica iniciada por Galileu. E nós temos aqui uma outra ideia que é que as forças progressistas do século XVII chegaram a ver como um erro a preocupação dos filósofos naturais medievais com as obras dos antigos, especialmente Aristóteles e também com a Bíblia como fontes do conhecimento científico ou fontes de conhecimento científico. Bom, então quando chegamos no século XVII, começamos a colocar algum questionamento em tudo aquilo que vinha sendo dito antes, e agora a gente vai perceber o que nós vamos fazer com todas estas informações acerca da ciência. Até onde a ciência pode sim ser atribuída a ela uma seriedade com um método rigoroso, observável, frutos de experiência, e que isso realmente seja verdade, ou até onde esta verdade, entre aspas, pode também ser questionada. Estimulado pelo sucesso dos grandes experimentadores, como Galileu, começaram então cada vez mais a ver a experiência como uma fonte de conhecimento. Ou seja, nós saímos de um tipo de pensamento extremamente hipotético e teórico para poder mostrar que a experiência é sim o fruto para encontrarmos a verdade dentro da sociedade. A ciência, ela é uma estrutura construída sobre fatos, vai dizer então Davis no seu livro sobre o método científico. E segundo Anthony, em Science and Background, não foi tanto as observações e experimentos de Galileu que causaram ruptura com a tradição, mas sua atitude em relação a eles. Na opinião de Galileu, era aceitar os dados e construir uma teoria para adequar-se a eles. Esse tipo de ideia que nós estamos apresentando aqui, segundo Chalmers, vai fazer parte de uma coisa que ele chama de indutivismo ingênuo, ou uma explicação indutivista ingênua da ciência, que ele vai delinear no seu livro, colocando por que esta ingenuidade, para mostrar que alguns pensadores que são indutivistas não gostam de ser classificados a partir desta ideia de ingenuidade. Mas nós vamos fazer um recorte da mesma maneira que Chalmers faz em seu livro O que é Ciência, para demonstrar especificamente que esta ingenuidade está presente dentro do método indutivismo e apresentar posteriormente quais são estes problemas do método indutivo. Indutivismo ingênuo, como eu tinha dito anteriormente. Para o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação, como se ele pudesse, pelos órgãos do sentido, registrar fielmente o mundo em sua volta sem nenhum tipo de preconceito, como se fosse possível eu observar algum dos fenômenos da natureza, algum dos fenômenos que me cerca, sem colocar nada da minha subjetividade ali. É exatamente este o papel da ciência, retirar toda a subjetividade do observador para que fique então um objeto extremamente claro, provado, observado objetivamente. Mas será que isto é possível? As observações a que chega Chalmers vai chamá-las de proposições de observações. E estas proposições, segundo ele, não são muito estimulantes, talvez não muito objetivas, porque nós sempre vamos nos esbarrar de alguma maneira na subjetividade do observador. Por exemplo, à meia-noite de 1º de janeiro de 1975, Marte apareceu em tal e tal posição no céu. Esta vara, parcialmente imersa na água, parece dobrada. O Sr. Smith bateu em sua esposa. Ou seja, as verdades extraídas de tais observações devem ser estabelecidas com cuidado, pois qualquer um pelos sentidos pode estabelecer alguma verdade. Então, uma pessoa que utiliza um dos seus sentidos para poder falar sobre o mundo, ela pode também colocar ali qualquer tipo de observação e dizer que este tipo de observação é verdade porque ela simplesmente verificou estas observações com regularidade. Vamos perceber daqui a pouco que estas proposições que nós estamos alimentando e criando vão ser desconstruídas. Então nós temos algumas afirmações singulares.
são observações específicas, numa ocorrência e a um estado de coisas num lugar específico e num tempo específico, como os exemplos que a gente acabou de passar nos slides anteriores. Então, diferente disso, do que nós passamos nos slides anteriores, nós temos alguns outros tipos de observações que podem ser, sim, consideradas conhecimentos científicos. Eu, particularmente, observar algum tipo de fenômeno acontecer e registrar não significa necessariamente que eu esteja fazendo ciência naquele instante. Bom, agora vamos mostrar então alguns tipos de observações que podem ser sim consideradas observações de conhecimento científico. Astronomia, por exemplo, os planetas se movem em elipses em torno de seu Sol. Ou a psicologia, animais em geral têm uma necessidade inerente de algum tipo de liberdade agressiva. Bom, aqui nós fazemos um tipo de observação mais generalizado e que tem embasamento científico porque nós observamos não só um animal ou o animal que eu tenho observado na minha particularidade, mas animais no seu termo mais genérico possível ou planetas no seu termo mais genérico possível. Eu não estou dizendo de um planeta específico, mas eu estou falando que todos os planetas se movem desta mesma maneira. Então a ciência chega a esses tipos de observações para a gente poder colocar então um contraponto entre quando eu apresento uma posição que é minha e quando eu apresento uma posição que eu também observei, mas que pode ser universal. Por isso, o indutivista ingênuo, ele inicia sua observação particular querendo colocá-la no patamar de universais, como, por exemplo, está chovendo, fulano levou um choque, etc. Fulano levou um choque quando colocou o dedo na tomada. Então, toda vez que nós colocarmos o dedo na tomada, a gente vai levar um choque? Não necessariamente. Então, nós precisamos de mais observações. Isso não pode ser universalizado porque alguma pessoa fez e porque eu observei isso dentro da minha particularidade. A ciência não se utiliza de observações particulares. O foco da ciência é uma observação que possa ser universalizada, ou seja, os corpos estão sujeitos à ação da gravidade. A ciência não está interessada em falar, por exemplo, que o meu microfone, o meu celular, o meu computador está sujeito à ação da gravidade. Não, todos os corpos estão sujeitos à ação da gravidade. E eu não estou falando apenas de um corpo que fulano ou ciclano está tendo experiência, mas de todos os corpos. Então a gente começa a pensar agora uma saída para esta ingenuidade ou começa a aprofundar esse tipo de ingenuidade dizendo que se a ciência começa com a observação, segundo os indutivistas, as observações então nos geram apenas proposições particulares. Para eu poder chegar a uma proposição em que todos os corpos estão sujeitos à lei da gravidade, eu preciso observar então o meu celular, o meu computador, o meu microfone, cada coisa particular. Mas como que eu vou obter então uma proposição universal como que é a ciência, se ela não trabalha com essas observações particulares que advêm de uma pessoa que faz uma observação particular, mas ela trabalha com observações que são universalizadas? A resposta para estas perguntas nós podemos chamá-la de indução. E aqui nós vamos então ter uma validação daquilo que a ciência está fazendo. Indução é quando a gente tem um raciocínio que nos permite passar de uma afirmação particular para uma afirmação em geral. Então nós vamos ter algumas regras para a gente poder seguir e não cometer alguns tipos de erro quando fizermos algum tipo de indução. Eu coloquei como exemplo aqui, todos os homens não prestam. Se eu falar isso baseado em apenas um homem que não presta, que eu conheci, ou uma pessoa que não presta e eu generalizei, coloquei isso aqui só para provocar, eu estou fazendo um tipo de indução que não pode ser validado, universalizado da forma científica que nós estamos tentando desenhar ainda neste vídeo. Então, continuando, desde que certas condições sejam satisfeitas, nós podemos generalizar. Mas quais são estas condições que nós vamos colocar aqui agora como regras para poder fazer uma indução, generalizá-la
e tornar assim então a nossa indução válida. 3 condições então para legitimar a indução. Primeira delas é que o número de proposições de observação que forma a base de uma generalização deve ser grande. Ou seja, eu tenho que observar muitas vezes, por muitas condições diferentes, que já é a segunda condição, ou seja, tem que ser repetida sobre ampla variedade de condições, e eu não posso, que é a terceira condição, que esta minha observação ou proposição, ela conflite com alguma lei universal que já foi derivada ou dada. Por exemplo, se todos os corpos estão sujeitos à lei da gravidade, se todos os corpos estão sujeitos à lei da gravidade, eu não posso falar que o meu celular não está sujeito à lei da gravidade, sendo ele um corpo e parte da minha observação. A minha proposição, então, ela está com algum conflito com esta lei universal. Então, eu já não posso demonstrar esta minha proposição simplesmente como uma observação científica. E aí nós vamos fazer com estas regras que nós acabamos de colocar, estas 3 condições necessárias para legitimar a indução, visualizar muitas vezes, em muitas situações diferentes e que não seja conflitiva com a lei universal, nós vamos poder então fazer previsões, ou seja, deduções. Obtidas as leis universais, agora os cientistas são capazes de fazer deduções, previsões, como por exemplo, prever um eclipse solar, diagnosticar uma nova doença e etc. Um exemplo de indução: o meu celular está sujeito à lei da gravidade, o meu grampeador está sujeito à lei da gravidade, o meu microfone, o meu computador está sujeito à lei da gravidade, todos os corpos que eu conheço estão sujeitos à lei da gravidade porque eu fiz a experiência com cada um deles. Então eu vou induzir que se todos estes objetos que eu testei estão sujeitos à lei da gravidade, todos os objetos estão sujeitos à lei da gravidade. A dedução é o contrário, eu já parto da premissa universal. Se todos os objetos, os corpos estão sujeitos à lei da gravidade, logo o meu telefone, o meu livro, o meu computador está sujeito à lei da gravidade. Então temos aqui um silogismo, que todos os planetas se movem em elipses em torno de seus sóis. Uma afirmação universal. Beta se move em elipse em torno de seu Sol, portanto, Beta é um planeta. Até aqui parece que está tudo certo. Se eu faço observações e elas seguem aquelas 3 regras e elas não ferem nenhum tipo de lei universal, eu posso prever alguma coisa para o futuro com esse meu tipo de observação? Qual que é o problema do indutivismo então? Aqui então chegamos no tema do nosso vídeo. Se eles partem de algumas observações e chegam a um resultado capaz de prever como, por exemplo, o fato de metais se expandirem quando aquecidos, é possível derivar o fato de que trilhos contínuos de ferrovias não interrompidas por pequenos espaços se alterarão sobre o calor do Sol. As ferrovias então colocam os trilhos com alguns espaços, porque sabe que o Sol contínuo vai aquecer aquele metal e ele pode se expandir. Para que ele não saia do lugar, ele então tem que ter um espaço para ele poder se expandir e depois voltar. Esse é o tipo de raciocínio que nós chamamos de dedutivo, parte de uma afirmação geral para uma particular, ou seja, esse é o tipo de raciocínio que nós chamamos de dedutivo, porque parte de uma afirmação geral para uma particular. Todos os metais se expandem quando aquecidos, logo o trilho do trem, quando aquecido também, ele pode se expandir. Eu preciso então de colocar um espaço. Veja, agora utilizamos uma dedução porque a gente previu em uma experiência talvez singular que isso acontecesse, podemos então prever e deduzir que outras coisas também passarão pelo mesmo processo. Qual que é o problema? Não chegamos lá ainda, né? Mas estamos muito perto. O problema seria que este método, que foi atacado no século XVII por David Hume, vai apresentar os seguintes problemas. Então vamos ver aqui algumas críticas sobre o indutivismo para a gente chegar aos problemas do indutivismo. Se nós fazemos esse tipo de observação, segundo Hume, nós vamos cair em um argumento circular.
pois revela que, se a indução se tornou bem-sucedida em inúmeros casos, pode-se concluir que ela sempre funcionará. Isso seria a indução para justificar a indução. Ou seja, não é porque eu fiz uma observação com algo particular, deu certo, repeti, deu certo, repeti, deu certo, inúmeras vezes, como diz uma das regras, que tem que ser observado muitas vezes, não é porque eu observei muitas vezes que na próxima vez é necessariamente garantido que vai dar certo. Argumentos indutivos não são logicamente válidos como os dedutivos. Então, se eu disser que todos os corvos são pretos, basta eu encontrar então um corvo que não seja preto para eu poder destruir a minha base experimental anterior até chegar aqui. Usar a indução para justificar a indução seria fazer observações particulares e mostrar que por observações particulares sempre elas vão ter os resultados aceitáveis, corretos, possivelmente previsíveis e universais, e não é bem assim que acontece. Então nós temos aqui uma história do Peru indutivista, uma história citada por Bertrand Russell para nos ajudar a pensar sobre os problemas do indutivismo. Eu tirei isso do livro do Chalmers, O que é Ciência Afinal. Então o Russell vai dizer assim, imaginem um peru indutivista, que todos os dias ele se alimenta às 9 horas da manhã. Então nós vamos seguir as regras do indutivismo. Todos os dias, 9 horas da manhã, eu vou colocar comida para ele, porque eu vou provar que mesmo colocando o alimento para ele em outros horários, ele só vai se alimentar às 9 horas da manhã, como foi treinado. É lógico que para isso eu vou ter que passar um grande período treinando este peru para que ele pudesse se alimentar somente às 9 horas. Então assim a gente fez. Um grande número de observações foram feitas durante 30 dias, vamos colocar assim, 29 dias. Vamos fazer uma experiência de um mês. O peru foi alimentado todos os dias às 9 horas da manhã. Durante estes 29 dias, aconteceu que tinha dias quentes, dias frios, dias chuvosos, várias circunstâncias diferentes, eram quartas, quintas, sextas. Então eu também observei a segunda regra do indutivismo e alimentei o animal observando uma ampla variedade de circunstâncias. E a cada circunstância eu anotava, registrava estas minhas observações. Mas aconteceu que, no 30º dia, na véspera de Natal, o peru fora degolado. Então, uma interferência indutiva com premissas verdadeiras levara a uma conclusão falsa. Seria alimentado todos os dias às 9 horas. Do que vale o meu indutivismo se ele não pôde ser comprovado posteriormente? Nada. Eu tenho um problema grave aqui, porque eu disse que se eu alimentasse este peru todos os dias, 9 horas da manhã, ele não se alimentaria em horário diferente posteriormente. Mas se eu matei este peru, como que eu vou saber se a minha experiência, então, deu certa ou não? Não é possível, então, generalizar que ele vá comer todos os dias, 9 horas da manhã, porque no dia seguinte, nem sequer vivo ele estava. E eu não estava contando com esta contingência no meio do processo de observação. Seria também parte da crítica de Hume, diante da necessidade que a gente tem de poder dizer que observamos o mesmo fenômeno acontecer de uma certa maneira, este fenômeno vai sempre acontecer desta mesma maneira. Ignoramos as contingências e, de repente, a contingência vem e modifica todo o processo e, então, de nada adiantou o processo inteiro. Por isso, uma inferência indutiva com premissas verdadeiras pode levar a uma conclusão falsa. Por mais que eu coloque, então, algumas premissas verdadeiras, não significa que a conclusão também será verdadeira, porque eu posso ferir algumas regras, inclusive do silogismo. Para nos ajudar, eu trouxe aqui, então, o recuo para a probabilidade. Não podemos estar 100% seguros de que
só porque observamos o pôr do sol a cada dia em muitas ocasiões, o sol vai se pôr todos os dias. A próxima pedra atirada não cairá para cima? Claro que é uma pergunta que eu estou fazendo hipotética ao máximo. Embora generalizações às quais se chega por induções legítimas não possam ser garantidas como preferencialmente verdadeiras, elas são provavelmente verdadeiras. Então, quando eu estou falando assim, eu gosto de falar sobre este recuo da probabilidade para os meus alunos da seguinte maneira. Eu digo para eles assim, que quando eu acordo pela manhã, todos os dias, eu tenho experimentado uma coisa estranha e eu gostaria de compartilhar para eles, contar um testemunho, alguma coisa muito pessoal da minha vida. Aí eles ficam mais interessados no que eu vou dizer. Daí eu falo o seguinte, que quando eu acordei esta manhã, olhei para a janela do meu quarto, tinha uma coisa muito estranha, eu fiquei perplexo e eu estou trêmulo até agora com isso que eu estou contando. Eu olhei para a janela do meu quarto e entre a cortina e a janela do meu quarto tinha uma coisa que até agora eu não estou conseguindo explicar. E eles vão tentando adivinhar o máximo de coisas possível e de repente eu falo, tinha luz. Quando eu falo tinha luz, eu escuto algumas pessoas falando, não, hoje ele veio noiado, ou ele está louco mesmo. Por quê? Todos eles estão muito crentes na necessidade de que todos os dias haverá luz. E aí eu digo que eu não sabia que teria luz hoje, porque nada me garantia isso. A ciência me diz que a Terra faz um movimento em torno dela mesma e nós percebemos os dias e noites e o movimento em torno do Sol e nós percebemos as estações, rotação e translação. Mas a ciência não diz que este movimento seria retilíneo uniforme e que nada poderia impedir que este movimento acontecesse. Existe alguma probabilidade da Terra não fazer esse movimento algum dia? Se existe essa probabilidade, então é isso que eu coloquei aqui. Embora generalizações às quais se chega por induções legítimas não possam ser garantidas como perfeitamente verdadeiras, são provavelmente verdadeiras. Há uma probabilidade que hoje haverá noite e que amanhã haverá dia e noite também. Ou seja, é provável, mas eu não tenho 100%. Quais são as possibilidades da Terra parar de fazer o movimento de rotação dela? Se existe alguma, então eu estou trabalhando com probabilidade e não 100% de certeza que vai ter dias e noites. Bom, continuando, conclusão. O conhecimento científico não é o conhecimento comprovado, mas representa um conhecimento que é provavelmente verdadeiro. Veja, é uma gota muito amarga de conhecimento, isso que eu estou colocando aqui agora neste parágrafo. Porque quando eu digo que o conhecimento científico não é o conhecimento comprovado, o senso comum já vai imediatamente negar esta proposição. Mas nós temos que entender que ele representa um conhecimento que é provavelmente verdadeiro. Ou seja, ele é verdadeiro durante algum tempo e válido durante aquele período que ele está sendo vigente. Pode ser que amanhã mude. O que é que nós fazemos, ou o que é que nós fizemos com a teoria do geocentrismo? Ela era a teoria mais provavelmente verdadeira da época, até chegar uma teoria do heliocentrismo. E o que é que a gente faz com essa outra teoria antiga? Nós descartamos. O heliocentrismo hoje é a teoria mais verdadeira possível. É a provavelmente mais verdadeira. Assim, quanto maior for o número de observações de condições sobre as quais estas observações são feitas, maior será a probabilidade de que as generalizações resultantes também sejam verdadeiras. E a gente vai entrar aqui agora dentro das respostas aos problemas da indução. Uma resposta é um tipo de resposta cética. A ciência não pode ser justificada racionalmente. Então, Hume ele vai sustentar que crenças em leis e teorias nada mais são que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de repetições das observações relevantes. Se eu compro então um saco de feijão para fazer o plantio,
Porque todos os anos o meu pai compra feijão, planta e colhe muito feijão e vende feijão, e todo ano ele compra na época certa, planta, colhe, vende feijão. E aí eu penso o quê? Hume vai dizer que isso é um hábito psicológico que nós adquirimos como resultado de repetições. Por perceber meu pai fazer isso todo ano e todo ano dá certo, então isso é um hábito, um mau hábito em mal observar os fenômenos da natureza. É certo que ao plantar o feijão na época certa, o feijão irá nascer? Algo me garante 100% de certeza neste resultado? Não, pode acontecer alguma coisa. O feijão pode apodrecer dentro da terra, pode ser que algo aconteça e o feijão não nasça, não brote. E eu voltei então tudo aquilo que eu pensei que daria certo não passa de um tipo de crença no mau hábito em observar os fenômenos da natureza e acreditar que eles sempre vão responder da mesma maneira, mas não é assim. Ver o princípio de indução como óbvio não é aceitável. O que vemos como óbvio é fruto de nossa educação, preconceitos, cultura, em vários estágios da história. Era óbvio achar que a Terra era achatada antes da Revolução Científica de Galileu e Newton. Então, quando nós falamos assim, mas é óbvio que isso vai acontecer, ou os meus alunos dizem, é óbvio que hoje vai ter noite, eu penso, não é tão óbvio assim. Isso é o fruto de uma má observação dos fenômenos da natureza e nós excluímos então a contingência e ficamos com esta obviedade e estamos passando vergonha com uma obviedade que não cabe dentro desta nossa conversa sobre ciência. Então, o princípio de indução não pode ser aceito porque faz parte da nossa própria maneira de observar o mundo, como nós somos educados para isso, como nós aprendemos a ter preconceitos para isso. Quando eu digo assim, é natural que aconteça algumas coisas, algumas pessoas vão dizer, não, não é natural, porque isso fere a natureza, porque isso não é assim que deve acontecer, porque a pessoa foi educada de uma outra maneira, ela aprendeu a observar o mundo de uma maneira diferente. Nós estamos falando que um grupo de cientistas decidiram convencionar certo resultado e dizer, este resultado é válido. Por exemplo, o heliocentrismo, que hoje é válido, ou que a Terra possui o formato que ela possui hoje. É válido hoje. Estamos dentro deste panorama, deste paradigma em acreditar no que a ciência nos apresenta. E há pessoas ainda hoje que pensam que a Terra é achatada, ou seja, pessoas que estão totalmente descontextualizadas da convenção científica e estão lutando contra todos aqueles cientistas que estão dizendo coisas contrárias. Caso um dia estas pessoas consigam comprovar que a Terra seja realmente achatada, a ciência vai ter que se curvar diante delas, o que talvez seja impossível de acontecer, porque desde do século XVII, toda a revolução científica que tivemos de lá para cá, nós temos mais do que suficiente provas para saber que a Terra não é plana, etc. As referências, então, deste nosso vídeo estão dentro do livro Que é Ciência Afinal, de Alan Chalmers. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Ele foi a introdução de uma série de vídeos sobre filosofia da ciência. Compartilhe com os seus amigos, com seus colegas de sala de outras escolas. Lembre-se de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!